1. What is up, everybody? Sejam bem-vindos. We are here for lesson 41. We are almost in the middle of our intermediate module. So here we go, lesson 41. We already did the audio. If I remember, I will put the link up and to the right. If I don't remember, you'll have to look for audio lesson 41. And I will try and speak as much English as possible. And at the end, I will probably look at your comments. So here we go. So put some comments down, and I will interact with you after the presentation. So here we go with the presentation of lesson 41. And last time I did this, the internet slowed down. So, okay, I think we're okay. Okay, so here we are for lesson 41 com Professor Willy. I am Professor Willy. If you're not looking for Professor Willy, you are in the wrong place. And you can follow me on Instagram. The best way, people want to get in touch with me, the best way to get in touch with me, to ask about classes or ask about, if you have general English questions, you can find me on Instagram at Prof. Willy Brazil, or the school account is aces.english. So lesson 41, what are we going to talk about? Well, that's a great question. Let me answer it for you. We're going to talk about the present perfect continuous. We're going to compare the present perfect simple, which is what we usually use with the present perfect continuous. We're going to talk about until now, how we use until now, and how we shouldn't use until now. We're going to talk about verbs with air travel. We're going to talk about the verbs to forget and to get busy. We're going to talk about at the moment, how we use the expression at the moment, and much more, of course. We always have much more than just 5. 2, 3, 4, 5. Yeah, we always have much more than 5. So we're going to do the review in our groups. And today I'm probably actually going to even show our groups because it's just me. So I'll be doing the practice. Let's review present perfect. So, quanto tempo faz? Quanto tempo faz que você está aqui? Who can tell me where our feet are in time? Remember, the idea is, where are our feet in time? Are our feet completely in the past? Are they completely in the present? Are they completely in the future? Do we have one foot in the past, one foot in the present? Where are our feet in time? Who can tell me when I say, quanto tempo faz que você está aqui? Anybody? Somebody's got it. Pé no presente. Thank you very much. So, when we have quanto tempo faz que você está aqui, we have one foot in the present and we have one foot in the past. What do I mean? I mean that it's something that started in the past, right? So I got here, so I'm here. So I was here in the past, and one foot in the present, I am still here. So something that started in the past continues until now and has the possibility of continuing, but we're not talking about that. It just has a possibility. So that is when we use the present perfect, or something that started in the past. It may be stopped, but has the possibility of happening again. And that is also another case where we use the present perfect. We're going to talk about that. So present perfect, the things that we have or has is the strong verb. The auxiliary verb is have or has, and then we add the past participle of the verb. So in order to say quanto tempo, or in order to ask quanto tempo faz que você está aqui, we ask, how long have you been here? How long have you been here? That is how we ask quanto tempo faz que você está aqui. We don't say, how long have you stayed here, unless we want to say quanto tempo faz que você fica aqui. Okay, so if we want to say be, if we want to use to be in this sentence, it's going to be been and not stay, unless we specifically want to say ficar instead of estar. So, quanto tempo faz que você está aqui? How long have you been here? Faz uma semana que eu estou aqui. I have been here for a week, or for 1 week. I have been here for a week.
there is our statement, our affirmation. I have been here for a week is the way that we form a regular sentence, and then we switch it around when we say, how long have you been here? Question, Glass? Yes. Quando você diz o stay, se você for perguntar para uma pessoa que está na tua casa, morando não, mas passando um mês na sua casa e vem um outro e pergunta, quanto tempo você está aqui? Daí você vai usar o stay em vez do been ou tanto faz? Tanto faz, mas nesse caso que a pessoa vai permanecer, remember, stay we use when it's ficar de permanecer. In this case, you would probably use stay. Seria mais comum nesse caso aí, esse caso específico de usar stay mesmo. Very good question. Okay, thank you. Yep. So when we have the present perfect, the things that we need to remember, number one, have or has is our auxiliary verb plus the past participle, is the way that we form it. We form the sentence grammatically. Number two is that we need to remember that have or has is an auxiliary verb. It's not possuir, it's not ter. It just means okay, você tem feito de bom. Tem feito, você não está possuindo nada. So it's the same kind of thing as if somebody asks you, o que você tem feito de bom? And number three, não se traduz faz, tem ou há nessas frases. In these sentences, faz, tem e há servem o papel que o present perfect faz em inglês. Então, sou estranho se você traduzir esses verbos que só têm o papel de colocar alguma coisa do passado até agora. E o próprio present perfect faz isso, então não vamos traduzir essas coisas. Faz, tem e há, começando uma frase, vão nos ajudar a saber que é present perfect, e depois que eles nos ajudam assim, nós jogamos fora. Sorry, thank you for your help, but bye-bye. Não vamos traduzir. Então, let's look at these two sentences. Number one, I have lived in Brazil for 10 years. Number two, I have been living in Brazil for 7 years. So my question is it impossible? Is it 10 years or 7 years? Who can help me decide if this is possible? Is it possible? So either, my question is, isn't it, if it's 10 years, then it's 10 years. If it's 7 years, it's 7 years. Can it be both 10 years and 7 years? Who can help me? Tainá, what do you think? Teacher, eu não entendi a pergunta. So I have two sentences here. The first sentence says, I have lived in Brazil for 10 years, okay? I've lived in Brazil for 10 years. The second sentence says, I've been living in Brazil for 7 years, but I said 10 years. Is it 10 or 7? Can it be both 10 and 7? What does both mean? Both, os dois, né? Os dois, good. Ambos, good. So can it be 10 years and 7 years, or is it 10 years or 7 years? Uai, os dois, né? Pode usar os dois, so não? how can it be both? Ambos. If I ask you, well, yeah, but how can it be 10 and 7? If I ask you, for example, Tainá, how long have you lived in Palmas? I have lived in Palmas for 30 years. 30 years. Wow. I didn't even know you were 30 years old. Okay. So you've lived in Palmas for 30 years, but so is that 20 years or is that 30 years? 30 years. 30 years, right? So if it's 10 years, it's 10 years. It's not 7. Yes. Right? So that's my argument. So let's look at how it's possible to be 10 and 7 years. Okay. Okay. So I have lived in Brazil for 10 years. This is true. I've lived in Brazil for about 10 years. The present perfect simple, which is what we have here, it's have or has plus the past participle. The past participle in this case is regular. I have lived. Now, let me 1 second here. I'm just gonna close everybody down here for a second, and then I'll ask you when I want you guys to respond. Okay, so
I have lived in Brazil for 10 years, present perfect simple. Have or has is the auxiliary verb, have. Lived is a regular past tense verb in the participle. It's the same as the simple past. So there are two forms of this, two forms of the present perfect simple. The first form is something that started, in this case, 10 years ago and has continued. Okay, so if I have lived in Brazil for 10 years, from 10 years ago until now, I can say I have lived in Brazil for 10 years. But the second form is that I can say I have lived in Brazil for 10 years, even if I were living in the United States right now. Okay, so for example, I can say I have lived in Seattle for 1 year. I have lived in Seattle for 1 year. I lived in Seattle from the time I was born until I was 1 year old. But I can go back and live again. So here is, in this second option, then it's something that started. I was born in Seattle. So I lived in Seattle from the time I was born, and then it stopped. It was interrupted. Now, it can happen again. It can start again. I can go back and live in Seattle next year. And then that would be, I have lived in Seattle for 2 years. And then I have lived in Seattle for 3 years. And then it can stop. And I can move somewhere else. And then I can go back and start again. So we have two different forms that we can use in the present perfect simple. The first form is that something that has been continuous. So, Taina, you never stopped living in Palmas, right? Okay. Is that true? No, repeat, please. You never stopped living in Palmas. You have lived in Palmas your whole life. Mm-hmm. No, teacher, because No? In 2017, Uh-huh. I have lived in Not I have lived. I have lived in 2017 is in a specific point no passado que não pode voltar, right? So I in lived, 2017, yes. I lived. I lived in Now livid. Portugal. Careful. Livid é com muita raiva. Lived. Lived. I lived in Portugal. Good. So here so if we look at this, here you were born and then it stopped. You went to Portugal. Yes. And then it started again. Okay. Mm-hmm. And then maybe you leave Palmas again. Yes. You go back to Portugal. I don't know, maybe. And then you come back to Palmas. So this is a possibility. So it's possible. Let's look at Glassy. Have you lived in Curitiba your whole life? No? No. Okay, let's try. Nonato, have you lived in Goiânia your whole life? No, because in 1790, I lived, I went. 1790? No, 779. 17. In 1979. 1979. 1979. Eu ia dizer, é bem preservado por 1790. No, 19. I went to live in Cuiabá. Okay, in Cuiabá. Okay. How about go ahead. And 19, como é que é? O 998? 1998. 1998, I returned to live in Goiânia. Okay, so Nonato has the same thing. You were born in Goiânia, right? No, I born in Maranhão. Okay, so he was born in Maranhão. So he arrived in Goiânia. Tá estragando tudo. Tá estragando todo o meu exemplo. No, just kidding. I was born in Maranhão. In Maranhão, okay. So he arrived in Goiânia and then he left to go to Cuiabá. So he also has the same thing. Now, how about Laura? Laura, were you born in Palmas? Não entendi. Were you born
in Palmas. Você nasceu em Palmas? No. Do you live in Palmas now? No. Where do you live? I'm born and eu nasci. I was born. I was born no interior. Você nem fala. Okay, all right. So, ninguém pode me ajudar. Thank you very much, everybody. So, vamos supor que uma dessas pessoas nasceu na sua cidade. Vamos supor que, let's suppose that Glacy was born in Curitiba and she still lives there. So that would be she was born and she has lived there continuously. That's number one, okay? But Nonato was born in Maranhão, arrived in Goiânia, left Goiânia in 1978 to go, or 1979 to go to Cuiabá, and then went back to Goiânia. Tainan was born in Palmas, left Palmas to go to Portugal, and then came back to Palmas, okay? I say came back to Palmas because I'm also in Palmas. So those are the two possibilities, either something continuous or something that happened in the past with the possibility of happening again that is interrupted. Why is this important? Because look at these two sentences. I have lived in Brazil for 10 years. I might still live there, but I might not. So I can say I have lived in Seattle for 1 year in my life. I don't live there now. I can also say I have been living in Palmas, but I actually wanted to say, oh, come on, internet. I have been living in Brazil. I want the same. I know I changed this, but the internet is being slow. So I have lived in Brazil for 10 years. I might still live there, but I might not. I have been living in Brazil for 7 years. I definitely still live there. I definitely still live there. Okay, because I'm using have been living, the present perfect continuous. So I have been living in Palmas or in Brazil for 7 years. It is possible to have lived in Brazil for 10 years and have been living in Palmas for 7 years, because I came to Brazil in 1996 for the first time. I lived here for 1 year and 8 months. I came back to Brazil in 2000, stayed for 1 year. I came back to Brazil in 2009 in Palmas for 1 year. And then I came back to Brazil in 2014. So all of that time has been about 10 years. But the continuous time has been only 7 years. Only 7 years from the time that I arrived this last time in Palmas until now has been continuously 7 years. So I have been, the present perfect continuous can only be used when it's something that is continuing. So the three things to remember with present perfect continuous: the construction is have or has plus been plus, oops, I put the past participle, but that's not right. So, yep. I have a question. Go ahead. Go ahead. Volta no slide anterior, fazendo favor. Eu quero entender, então. I have lived in Brazil for 10 years. É o present perfect, ok? Present que seria, perfect, simple, yes. Simple, que seria eu tenho vivido no Brasil por 10 anos, ok? That's it, perfect. Ok. Agora, a segunda, I have been living in Brazil for 7 years. O que significa? Estou no Brasil? Estou vivendo? Yeah, eu estou vivendo no Brasil faz 7 anos. Estou vivendo. Tá, a ideia aqui é que
tem que ser contínuo. Na primeira frase, eu vim para o Brasil, saí, voltei, E mais uma vez saí e voltei, right? Porque é isso realmente, eu vim para o Brasil 4 vezes. Então eu posso somar todos esses anos e colocar 10 years, 10 years. But in the present perfect continuous here means it has to be continuing. So this time I came to Brazil, I came to Palmas in 2014, and I have been living in Brazil in Palmas since then. So I've been living in Brazil for 7 years continuously. Okay. Okay. Very good question. Thank you. Thank you. You're very welcome. Okay. So for the present perfect continuous, there are 3 things we need to remember. The first thing is the construction. It's have or has plus been, always been, plus the gerund of the verb. So in the last example, it was, I have been living. This has to be the gerund. I have been living. If I say, faz 3 minutos que eu estou comendo. How would you say that? Nonato, how would you say, faz 3 minutos que eu estou comendo? Microfone, seu Nato. I have been eating for 3 minutes. Perfect. Exactly. I have been eating. Daí nós queremos deixar claro que é alguma coisa que não parou. Não teve nenhuma interrupção. Very good. That's exactly right. So if I say, I have been something, if I say I have been something continuously, then I use I have been living, I have been eating, I have been going. Then it shows that it's continuous. And remember, present perfect simple can be used for things that are continuous. We can use present perfect simple for things that are continuous, but it doesn't specify if it's continuous or not. Present perfect continuous specifies that it is something continuous. Let me say that again because I might have made a mistake. Present perfect simple can be used for things that are continuous or things that stopped and started. Present perfect continuous are things that are continuous and have to be things that have had no interruptions. So have or has plus been plus the gerund. And again, have or has are auxiliary verbs. They are not verbs that mean ter or possuir. And the third thing, and most important, the present perfect continuous is used only for things that are continuing. It's used only for things that are continuing. So then, what do these sentences mean? I have lived in Seattle. I have been living in Seattle. Who can help? I have lived in Seattle. Microphones are muted if anybody's trying to talk. Eu tenho vivido em Seattle? Tenho vivido, ou já morei, right? Já morei em Seattle. And I have been living in Seattle? Eu estou morando em Seattle. Eu Não estou necessariamente. For which one? Não necessariamente você ainda está em Seattle. Se você falar a In the primeira first or the frase. second? Yeah, exactly. one. Very good. Very good. The first sentence, exactly. That's exactly what we need to say. So in the first sentence, I have lived in Seattle, but I'm not necessarily living in Seattle now, but I can be. Okay, I can be, but I'm not necessarily living there now. In the second sentence, I am living in Seattle at this moment. I'm living in Seattle at this moment if I say I have been living in Seattle. So then, what is the difference between I live in Seattle and I have been living in Seattle? A continuidade.
A continuidade, exactly. In the sentence, I am living in Seattle, the only information is that I live there now. We don't know if I lived there yesterday, if I moved today, if I just got to Seattle, I just moved to Seattle today. We have no other information. We just know that I'm living there now. I have been living in Seattle. We know that at least for a day, probably, I have been living in Seattle, at least for one day. And it's of course, it's usually used for longer than one day, but that is the possibility. So if we say, I have lived in Seattle, we know, if we use the simple present and say, I am living in Seattle, we know that I'm living in Seattle, but we don't know any other information. If we say, I have been living in Seattle, we know that it has been at least for a day, probably more. Okay, já falou com ela? So let's look at these three forms of já falou com ela. Did you speak or talk to her? What's the difference between speak and talk here? When would I use did you speak and when would I use did you talk? That's the first question. Speak is more formal. That's it. Very Talk good. is less formal. Fantastic. Speak is more formal. Talk is less formal. Fantastic. So speak is more formal. Talk is less formal. So we could use either one in this situation. Mas talk é quando a conversa... Os dois, né, teacher? Speak and talk é quando a conversa é mais importante, não é? Exactly. The fact that we talk. So if you look at the sentence, it has nothing about information that we talked about. Okay. Beleza. Okay. Let me just. Okay. Each time they open the microphone, I have to wait for the recording. So if we look at this, the difference between speak, talk, and say, tell, just like Thainan was saying, the difference between speak and talk and say and tell is that speak and talk usually are talking about the fact that we had a conversation and not what was said. So if I say, did you speak to her? I'm not saying anything about the content. I'm not asking what was said. I'm just asking if the conversation happened. Second sentence, have you spoken or talked to her? And third sentence, have you been speaking or talked? Third sentence, have you been speaking or talking to her? Who can tell me the difference between the second and third sentence? What is the difference between the second and third sentence? Okay, everybody's on mute. Just remember, I'm for the recording, I'm muting everybody every time. If you have a bad coworker and it's preguiçoso, como é que é? Lazy. If you have a lazy coworker. If you have a lazy coworker, you have to spoke. You been speaking every day. Okay, I like it. Have you been speaking every day, right? So we know if we say, have you been speaking to her, it means something that is continuously happening, right? Now, if we use have you spoken to her, it could be, yes, I did once, right? I spoke to her once, and I can speak to her again, but maybe I'm not continuing to speak to her. So there's that idea of acompanhamento, right? The idea of something that is continuing on, something that wasn't just one time with the possibility of happening again. Glass? Sure. Na terceira frase, quando o Nonato falou every day, você tem conversado com ela, é sem parar, dia, noite, não na rotina. Pode, então, ser desse jeito que o Nonato falou do terceiro?
Não, No. né? Tem que ser No. continuamente. Right. It's Falando. so remember, it means something that has continued, but it's not necessarily constant. That's the big difference. It's something that has continued, but doesn't have to be constant. So you can't use, have you been speaking to her every day? Yeah, can't use it. if you say every day, then you're asking if I have talked to her every day. Hmm. Right? So for example, an example where I could use that, I could say, have you been talking to her every day since Monday? If I cut it, then it's more possible, right? Because it's unlikely that I've been talking to her every day for a year or something like that. But yeah, I could cut the time and say since Monday or since 3 days ago or whatever, cut the time, and then it is every day. Very good question. Eu ia perguntar a mesma coisa que a Glace e eu não entendi ainda. Okay, Na go. terceira frase, igual eu só posso usar, igual se eu ligar para a Glace e tá 3 horas com ela, aí eu vou usar essa frase, é isso? Yes. So in that case, let's suppose that Glacie comes to me and she's upset. We're in the classroom. Glacie comes to me. She's upset. She says, "I need to talk to you." And then we go out of the classroom and we talk. And it's an hour later, and Tainá is still in the classroom waiting. So we go back into the classroom, and then Tainá asks, "Have you been talking to her this whole time? Have you been talking to her this whole time?" Agora, você estava falando com ela esse tempo inteiro, ou seja, sem parar, sem interrupção. Sim. Okay? Agora, você pode perguntar, have you talked to her this whole time? Right? Seria possível. Mas não seria tão usado quanto have you been talking to her, que deixa claro que, o que você quer saber é se eu parei e fui fazer outra coisa, deixando você na sala de aula. Ok. Very good question. Good job. Excellent questions, guys. Nice job. Okay, até agora. So, até agora causes a lot of confusion because até agora is literally until now. The problem with until now is that you can't always use it like you do in Portuguese. Or in other words, you can't use until now exactly like you use até agora. Because if you say until now, it means something changed. It means it stopped. So if I say that Tainá was paying attention until now, what is to pay attention? Does anybody know what to pay attention Prestar means? atenção. Prestar atenção. So, if I say Tainá was paying attention until now, Tainá estava prestando atenção até agora. Ou seja, agora ela não está. It changed. If I say until now, it changes, which isn't like Portuguese. If I say a Tainá estava prestando atenção até agora, a coisa mais entendida vai ser que ela ainda está prestando atenção. Mas por usar until now em inglês, deixa claro que agora ela não está prestando atenção. Que ela mudou a coisa. So we have until now. We also have up to now. If I say that Tainá was paying attention up to now, then it might have stopped now. Agora, up to now pode ser que parou ou que está continuando. Daí o contexto vai nos dizer. But if I say she has been paying attention so far, it means it hasn't stopped yet, that it's continuing. She is still paying attention. Teacher, might é deve, né? Deve? Might é talvez, possivelmente. Talvez, possivelmente. Talvez ou possivelmente. Okay? Possivelmente já parou. So the three things. Until now, if I use until now, if I say she has been paying attention until now, she stopped paying attention. She's not paying attention anymore. If I say she has been paying attention up to now, it might have stopped, but it might be continuing. And
the context will tell us. If I say she has been paying attention so far, it means that she is very likely still paying attention. It's like 99% chance that she's still paying attention. Desculpa, professor, very likely é tipo provavelmente? Muito provável. Muito provavelmente, muito provável. Very O que é muito provável? Não entendi. Very likely. Very Okay. likely. Literally, muito provavelmente, but we can translate it as muito provável. Up to. So we see up to now as a possibility here. But the thing with up to is that it's a phrasal verb that, like we said, it means até. I was working up to now, which means eu estava trabalhando até agora. But it also means fazendo. What are you up to? It's an expression. It's a phrasal verb that's an expression that means fazendo. What are you up to? O que você está fazendo? O que está pegando? A primeira expressão que eu aprendi em português foi o que está pegando. What are you up to? O que você está fazendo? O que você anda fazendo? What are you up to? So those are two meanings, and it's very common to hear, what are you up to? This expression to ask someone what they're doing, what they have been doing. Again, so notice that, what they have been doing. Present perfect continuous. To forget is esquecer. Did you forget to call me? I'm sorry, I forgot to call. Have you forgotten everything? So notice the three forms. They are irregular. Did you forget to call me? Or I always forget. I always forget would be eu sempre esqueço. Did you forget to call me? Você esqueceu de me ligar? I'm sorry, I forgot to call. Sinto muito, ou me perdoe, eu esqueci de ligar. And then the past participle, have you forgotten everything? Você esqueceu de tudo? Always open. Those stores are always open. Those stores are always open. But the cool people, this is a very useful one that makes you sound very fluent. Those stores are open 24/7. 24/7. What does 24/7 mean? Anybody know? Eu já ia perguntar, faço a mínima ideia. 7 dias por semana, 24 horas. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Estão sempre abertos. Todas as horas possíveis. Open 24/7. E essa até você pode ver. Você pode ver essa coisa na janela de, tipo, essas conveniências, essas coisas que estão sempre abertas nos Estados Unidos. Ô, teacher, como é que fala, então? 24 e a barra, como é que é? Yeah, nesse caso, esse é um dos poucos casos onde nós não falamos nada para a barra. 24/7. Ah, ok. Ok. Good question. Ready to chat. Are you ready to chat? I'll be ready to chat in a couple minutes. So, what is ready? Ready is pronto ou pronta. What about to chat? Conversar? To chat is conversar, but bater papo. O chat, você coloca no chat porque tá batendo papo. Uhum. So to chat is bater papo. I'll be ready to chat in a couple of minutes. Pode ser bater papo, conversa, como é que é? Conversa fiada. Essas coisas que significa que você tá só conversando. Geralmente, a chat geralmente não tem um peso de uma conversa, de um DR, por exemplo. Geralmente é online, né, teacher? O chat. Deve ser online, né? Só online. Yeah. Professor, é jogar conversa fora. Tem uma coisa, né, que vocês usam para isso? Não? Jogar conversa fora? É. Sei lá, uma sentença. Yeah, there's one that's small talk. Entendi.
to make small talk é aquela coisa que, quando você conhece alguém, muitas pessoas falam, I hate making small talk. É aquela coisa de conhecer a pessoa melhor, que você talvez nem tem interesse em conhecer melhor numa festa ou alguma coisa assim. Ready to chat? I'm not ready yet. I can't chat at the moment. I'm not ready yet. Laura, what does I'm not ready yet mean? Willy é responder, né? Ready é pronto ou pronta. Pronto. Eu não tô pronta ainda. Não tô pronto ou pronta ainda. Very good. So notice, like I say, yet is a keyword. Yet é palavra-chave para present perfect. Mas não significa que vai dar present perfect, mas nós temos que analisar. Nessa frase aqui, onde estão os pés? Glaci, onde estão os pés nessa frase? Ah, sabe que eu não sei. Não sei, professor. If you say, Eu acho que é no presente. Exactly. 2 pés no presente. E não tem futuro, não? Porque é ainda, não? Tipo Mas assim, ainda significa futuro? Não, mas é quase, não? Eu não comi ainda. Agora, você está Então, olhando... eu não comi ainda. Tipo assim, Tipo sei assim, lá. o quê? Fala, porque isso é importante. Tipo assim... Não sei, teacher, não sei. Não, Tipo, tem que é da minha saber. cabeça. Não, por quê? Porque você está olhando a situação em toda e não a frase. Na situação, se eu falar ainda, é porque é por causa que eu vou comer. Mas a frase não está falando isso. Você tem que fazer outra frase que fala do futuro, porque essa frase não fala nada do futuro. Tem nenhum verbo no futuro aqui. E essa é a Não, eu diferença. sei, teacher. Em vez de olhar o cenário, você tem que olhar a frase, especificamente a frase em si. E nessa frase, I'm not ready yet, claro, dá a ideia que eu vou ficar, mas a frase não está falando isso. Isso. A ideia que Ok. dá é isso. Okay? Uhum. That's a Ok. very good point. Uhum. So, I'm not ready yet. Eu ainda não estou pronto. É 2 pés no presente. So, we have yet. Nós reconhecemos yet como ainda, daí nós temos que analisar. Onde estão os pés? 2 pés no presente? Nada de present perfect. So, analisamos a frase. Tem yet, it's ainda. Sabemos que ainda é keyword, uma palavra-chave para present perfect. Mas onde estão os pés? 2 pés no presente. Não é present perfect. I can't chat at the moment. Tainan, what does I can't chat at the moment mean? Eu não posso bater papo nesse momento. Nesse momento, very good. Nesse exato momento, very good. So, I can't chat at the moment. Eu não consigo bater papo, conversar nesse momento. To get busy. Muito importante. I'm sorry, I got too busy to chat. So, busy is ocupado, ocupada. To get busy é ficar ocupado. Então, me desculpe, eu fiquei ocupado demais para conversar. I have to go now before I get busy and forget. Eu tenho que ir agora antes de eu ficar ocupado e esquecer. And I have been busy these days. Eu traduziria como eu ando ocupado esses dias. Eu ando ocupado. Não usamos andar de walk, mas a tradução melhor seria I have been busy these days. Notice the pronunciation is very important here. It's not buzzy. It should be buzzy, but it's busy. Just like business. Business, negócios, não são business como deveria ser, mas são business e aqui busy. Se não me engano, é o único tempo onde U faz som de E. Teacher, na primeira frase que o senhor falou, que eu estava ocupado, né? I'm sorry. Tá. Eu Não posso falar estava, também. não estava. Eu fiquei. A diferença é I was too busy seria eu estava,
I got isso too eu ia busy. Eu perguntar. fiquei. Yeah. Como é que é então? I Então seria, was. me desculpe, se fosse eu estava ocupado Aham. demais, seria I'm sorry, I was too busy to chat. Ok. Another good question. What the heck is going on here? Having an internet problem here. 1 second. Okay. So, plane or flight? At what time does the plane take off? When does your flight leave? What's the difference? What's the difference between at what time does the plane take off and when does your flight leave? Avião e voo, professor. Avião e voo, Glacy. Yes, avião e voo, right? So if you say at what time does the plane take off? When we say at what time does the plane take off, we're talking about the plane, o avião. Que horas sai o avião? When does your flight leave? Que horas sai o seu voo? It's that simple. So they always say flight 117 to Curitiba is leaving at gate 5 or whatever, right? So that's flight. They use the flight number. Actually, it's called the flight number, o número do voo. And then we use plane when we're referring specifically to the airplane. Quickly or fast? Be quick. Okay, but do it quickly. Okay, so be huh? Question? No, teacher. Sorry. Okay. Oops, sorry. I just asked you to unmute accidentally. Okay, so quickly or fast? Be quick. Seja rápido. Okay, but do it quickly. Okay, mas faça ligeiro, rapidamente. All right, so we have quick and quickly. What about fast and fastly? Usually we add the ly to make an adjective into an adverb. Fast is our adjective. The car is fast. He's a fast runner. What about fastly? Who can tell me? Who can tell me about fastly? O significado? Yes. What does fastly mean? Rapidamente? Good try. Fastly means nothing. Fastly doesn't exist. Pegadinha. Ah, Pegadinha. So fast is irregular. Fast is irregular. Fast means rápido e ligeiro, rapidamente. There is no fastly. So it's very useful because it's both the adjective and the adverb. To matter. So if I say não importa, it doesn't matter. When I ask, isso importa ou isso é importante? Does it matter? Another very useful phrase here. Another very useful sentence here. When I say não importa, it doesn't matter. Isso importa ou isso é importante? Does it matter? I can also say it's not important. It's a possibility. It's less used than matter, but you can also say it's not important. Or you can ask, is it important? But again, matter is more used in these situations. And the last thing we have today is who versus whom.
And I don't want you to worry too much about this. Não se preocupe demais com essa coisa de who versus whom, porque até uma professora universitária minha, quando eu fui para ela fazer uma pergunta sobre isso, ela disse, não se preocupe com whom que está saindo da língua. Aí depois eu vi que os nerds de inglês, que eu procuro ser um nerd de inglês, eles usam whom. E quando é que usam whom? Let's look at these sentences. For whom is this gift? Whom is this gift for? Who bought this gift? These three sentences are correct. So how do we know if the correct is to use who or if it's to use whom? When the word for king is the object, we use whom. So the subject here is the gift, so then we use whom as the object. Gift is still the subject, so whom is the object. When who is the subject, and now gift is the object, then we use who. Now you can see why we don't use it. Dá para perceber por que nós não usamos mais. É complicado demais, então os nativos simplesmente colocam who para tudo. Mas se fizer uma prova avançada, é possível que eles queiram que responda com whom. And these are the rules for who and whom. Whom we use whom when it's the object of the sentence and not when it's the subject. That's all, folks. Okay, any questions? Lots of good stuff today. Let me very quickly check our live stream and see if there are any questions that are beneficial for everybody. If the internet wants to have us. Okay. Donizete says legal, não entendi nada. Boa tarde aqui de Lisboa, Josineide. Eunice is back. Alguém poderia me dizer quanto tempo dura a aula e quando será a próxima? We are here. We will be here for the next couple Saturdays at 2 o'clock. Vamos estar aqui 2 horas nos próximos 2, 3 sábados. Amo suas aulas. Thank you, Mercedes. Tá ótima aula, mas vou sair agora. Okay, no problem, Francis. And that's it with that. Okay, let's go to our practice. And I'm going to try and go as quickly as possible, all right, to try and get as much practice as we can. Professor, talk to me. I have a question before Yep. that. Quando você falou, I was working up to now, voltando lá no up to now. Desculpe, passou rápido, não consigo perguntar. No problem. No problem. I was working up to now, quer dizer, você estava trabalhando até naquele momento. Então, poderia usar o until now. Mas espera lá, usaria essa I was working up to now, se, por exemplo, alguém interrompesse a pessoa, daria para falar assim, eu estava trabalhando até agora, daí agora você veio e me incomodou. É tipo nesse sentido que... ou a gente pode usar com until now essa frase? Depende do que está acontecendo. Se mudou, você pode ou usar until now ou up to now. Não mudou, eu simplesmente parei de trabalhar. Mas o que vai acontecer depois? Eu estava trabalhando até agora e ponto. Ok. Então quando a gente não fala o que está acontecendo depois... quando você parou de trabalhar, então de qualquer forma você mudou, porque estava trabalhando, não está mais. Ok. Nesses casos que muda a situação, pode ser until now ou up to now. A diferença é que up to now pode ser usado nas duas situações, quando você entendi. para ou continua. Agora ficou mais claro. Ok, thank you. No problem. Let's start with you, Classi. How do you say estudar? Study. Tenho estudado muito desde a semana passada. I've studied since last week. Eu não tenho tenho estudado continuamente. Muito. Muito? A lot.
I've studied a lot last week. Since. Since last week, desculpa. E usando present perfect continuous. Mas daí eu não passei a noite estudando, entendeu? Mas é Direto. isso que você ainda está nessa coisa de constante. Não Pois tem é. que ser constante. Não tem Pode que ser, ter então, I've 24 been horas. studying. Aham. Porque eu estudei todo dia, vamos dizer. Tá, eu Isso. agora caiu a ficha. Thank you, professor. So what would the sentence be again? I não ouvi a frase inteira. Então, como é que é mesmo, então, professor? Eu também esqueço, né? Foi pressão, assim. Eu tenho estudado muito desde a semana passada, não me lembro qual foi. I've been studying a lot since last week. Good. Laura, ask, e você tem falado muito? And do you have I know I speak. Do you have speaking a lot? Okay. Talking. Yeah, speak or talk, but Talking, what's the form? What's the form? Where are the feet? Onde estão os pés no tempo? No presente. Não? Se você falar, você tem falado, tem alguma coisa acontecendo no passado? Sim. Daí começou no passado e está continuando ainda. Good. Então não são dois no presente, mas um no presente e um no passado. Como é que é a forma quando isso acontece? Pode repetir a frase de novo, por favor? Você tem falado muito? Ai, não lembro, professor. Voada hoje. Como é que seria? Eu moro em Palmas há 1 ano. I have lived in Palmas for 10 years. Ok, 10 years, ok. Eu falei um, Ou mas foi 1 ano. se for 10, não tem problema. Quem que sou eu para discutir? Não, estou te seguindo por toda parte. Ok, so, eu não tenho falado muito, vai seguir o mesmo padrão. I Have. E nesse caso, sorry, desculpa. Eu fui para a próxima frase. Você tem falado muito? So, have you? Você tem falado muito? Have you? Agora, que forma de verbo? Spoken. Spoken. Se vai usar speak, vai ser spoken. Spoken, ok. Porque é particípio. Have you spoken? Yes. Tainan, não. Eu não tenho falado muito. Good, that was good. That was a good no. Legal, né? Very. Eu não tenho falado muito. No, I haven't speak a lot. So, have Ou eu or tenho have, Hã? mais ok. A forma de present perfect. Have or has, mais ok. Então, mas o verbo não participa. Né? Qual é o participo Então, de speak? spoke. Spoke é o simple past. Spoken. Spoken. Eu até vi aqui na lista, mas eu não achei, Tite. Daí, se esquecer, se lembra, gente, talk é mais informal, mais do dia a dia, e é mais fácil lembrar, é regular. Então, I talked yesterday, I have talked every day. Talked. Então, é mais fácil. Ok. No nato. Antes, eu não falava muito. Before, I haven't spoken a lot. Okay, so is before a specific time? Before, antes, Antes, right? Is it a specific time? É um tempo específico? before.
essa coisa parou. Se eu falar antes e eu não falava muito, significa o que está acontecendo hoje? Significa que eu não antes, que agora eu estou falando muito. Isso, então mudou. Então não é contínuo, não é um P no passado. Só para você, né? As 3 mulheres foram present perfect, daí vem para você e já mudamos porque se mudou, então não é um P no passado, um P no presente, são 2 P's no passado. Então, before I didn't speak a lot. I didn't speak a lot. Yes. A lot. Good. Before I didn't speak a lot. Glassy. Qual que era a frase mesmo, teacher? Só para eu... Antes eu não falava muito. Okay. Before I didn't speak a lot or talk a lot. Okay? So, Tainá, me explica por que não é present perfect. Present perfect, porque os 2 pés são no passado. Good. Okay. Simplesmente. Okay? Good. Simplesmente. Yeah. Simplesmente. Right. All right. Assim. Eu falava só um pouco. I spoke just a little. Não. Para de dizer não no final, principalmente quando acerta. Tô acostumada. Principalmente quando acerta. Você vai estar lá e vai falar alguma coisa, vai falar não, a pessoa vai ficar, mas era para eu responder, você queria... não entendi. Laura, com quem você tem falado? Com quem? With who do you spoken? Okay, so spoken, por que spoken? Past simple? Não. Mas se eu falar com quem você tem falado, é simple past? É continuous. Pode ser continuous, mas de qualquer jeito é present perfect, right? Porque tem falado. Tem falado. Então tá certo ou errado? O spoken tá certo, só que você colocou o verbo do simple past no começo com o spoken do present perfect. So não vai ser did nesse caso, vai ser with who have you spoken, em vez de did you. Entendi. Agora, se você falar que foi para uma reunião, falou com alguém e agora veio, tá tudo no passado. Aí seria with who did you speak? Ou did you talk? Nesse caso. Who have you speak? With who? Yeah. Tainá, no momento com meu amigo Ryan. No momento com meu amigo Ryan. At the moment with my... Meu amigo? With my friend... Qual é o nome dele? Ryan. At the moment with my friend... Qual é o nome dele mesmo? Ryan. Só coloquei porque foi quando eu escrevi isso, foi o meu amigo que veio ficar conosco 5 semanas. Então eu usei ele. Jesus! Ryan. Yes. At the moment with my friend Ryan. There you go. So tem 2 nomes bem comuns para homens, Ryan e Brian. Até meu cunhado se chama Brian. Ok. Acertei, teacher? Yes, mas vamos complicar um pouquinho. Tainá, como é que seria? Até o momento, estou falando com meu amigo Ryan. Up to now? Não. Ei, Jesus. Até o momento eu estou falando com meu amigo Não, no Ryan. momento. Vamos no momento. Sorry. No Peraí. momento. No momento eu estou falando com o meu amigo Ryan? No momento? No momento? Nós vimos na lição de hoje. Com certeza Então, você eu anotou. acabei de falar, né? Também. Eu já esqueci, você acredita? Meu Deus. At the moment... There we go. Teacher, em nome de Jesus. No momento eu estou falando com meu amigo Ryan. Ok. Yes. At the moment,
I have been talking my friend Brian. Ryan. Faltou só o com. Tá. At the moment, I have been talking with my friend Ryan. Good. So aqui, gente, é uma dessas situações onde você pode decidir. Se você quiser falar que no momento mais que foi alguma coisa que começou antes e provavelmente vai continuar, pode usar present perfect, como ela usou. Ou você pode Contínuos, falar, né? at the moment, I am talking, right? Se eu estou no celular, alguém bate na porta, eu posso falar, at the moment, I'm talking to my friend Ryan, right? Porque está acontecendo nesse momento. Então, presente, dependendo né? do contexto, pode ser as duas frases em inglês podem ser traduzidas em contextos diferentes da mesma forma em português. Então, nessa frase eu posso usar o simple present e o present continuous. Present perfect. Well, Present não perfect simple continuous. present. Foi present perfect or present continuous. Present perfect or present continuous? Não, mas o senhor não falou I am talking? I am talking. Yeah, am talking é present continuous. I talk present é simple continuous. present. Sim. Isso é verdade. Ok. Eu achei que eu tivesse esquecido, mas tudo bem. All right. Nonato. Até agora só com ele. Until now, just with him. Ok? E qual é o sentido? Se eu falar until now, just with him, o que está acontecendo na situação? Ou melhor, agora, se eu falar until now, just with him, eu continuo conversando só com ele ou mudou e agora estou falando com todo mundo? Não, until now, just. Até agora eu continuo falando só com ele. Com until now, vai mudar, vai virar a chave aqui. Então, se eu falar until now, a coisa mudou. So, se lembra que o exemplo que eu usei foi Tainan was paying attention until now. Tainan was paying attention until now. Significa que ela parou de prestar atenção, não está mais prestando atenção. Quando eu uso until now, a coisa mudou. Okay? Se eu quiser deixar claro que está continuando, eu uso so far. So far. So far, only with him. So far, only with him. Mas, professor, poderia... Desculpa. Ou então, so far, just so far, just I speak with him. With him, objeto, with him, segunda coluna. With him, porque certo. ele está recebendo a ação, eu estou fazendo a ação. So, então, tá certo. So far, so far, so far, agora até esqueci a frase que eu fiz. Até agora, só com ele. Tá. So far, just with him. So, eu escutei um pouco de suco. Just. So far, just with him. Good. Gracie, go ahead and ask. I know what you're going to say. Por que não pode ser up to now aqui? Não é que não pode ser, mas eu especificamente porque eu sabia que você ia perguntar, Pois é. eu disse para deixar claro. Up to now deixa claro, porque pode ser um ou outro. Então, para deixar claro, tem que ser so far. Tá porque bom, isso deixa claro que é alguma coisa que continua. Mas pode sim usar up to. Teacher, então, until now não vai acontecer mais. O so far está continuando. E o up to now... Pode ser qualquer um dos dois. Tá. Ok. Parou ou continua? Exactly. Okay. So in this case, if I say, so far, Tainan has been paying attention, dá a ideia que ela vai continuar a dar atenção. Prestar atenção. E no caso da frase do Nonato, poderia ser just with him so far? Colocar o contrário, ao invés de começar com so far?
Ok. Yes. Good. That's good. Mas qual que é o mais That's it. usual? Porque lá na frase que o senhor colocou sofá no final da frase. Sofá, gostei. Você So sabe que far. quando você começa a mexer essas coisas, você sabe que está ficando mais fluente. Quando você mescla o inglês com o português. Quando você fala sofá, às vezes eu estava editando a lição 28 para o curso online e eu me peguei falando falando do para do. uma vez eu falei do para do. Aí você sabe. Professor, você já está esquecendo o inglês, já. It's true. Uhum. Eu mudei, eu mudei porque para mim soa melhor antes. Então eu acredito que eu seja mais correto ou mais usado dessa forma antes, mas não seria alguma coisa que a pessoa ia pensar, não é daqui, tem nada a ver. Pode ser Ou não um. sabe inglês, entendi. Tá bom. Não vai ser nenhum. Se você colocar no final, a pessoa não vai pensar duas vezes. Glass. De onde é o seu amigo? Where your friend, where is, eu preciso pensar na frase de sempre, né? Where are you from? Então, where is your friend from? There we go. É Is your friend muito from? complicado Is your friend esse. from? Friend Ah, from. não, é impossível. Laura, ele é de Ohio. Melhorou. Ele é de Ohio. He is from Ohio. Very nice. Pode falar his Ohio só ou não? He's Ohio, ele é Ohio e ele não é. Ah, é verdade. Acho que eu não tenho nem certeza porque não conheço muito bem Ohio, mas acho que é Ohioan. Acho que é aquela coisa de carioca, sabe? Porque nós não temos essa coisa de, por exemplo, alguém do Rio Grande do Sul é gaúcho, para nós seria rio-grandense, right? Então, he's Ohioan, ou I am Washingtonian, por exemplo, mas não é bem usado. Nós geralmente falamos from e o nome do estado ou a cidade. Taina, seria muito legal se tivesse, tipo, alguém do Rio é carioca, alguém, sabe, aquela capixaba. Porque eu tenho um jogo que é de futebol e eu jogo os times do Brasil. Daí teve um cara que foi tipo Paulo Capixaba. Daí eu perguntei, Val, o que é capixaba? Significa que ele joga bem? O que é isso? Ele disse, não, nem sei, é o quê? É do Espírito Santo, teacher. Lembrei. So, essas coisas assim, eu acho que seria legal se Washington tivesse um nome legal aí para dizer I am Capixabano. Mas a gente mesmo fala do Havaí, havaianos, né? Não. Yeah, Mas Hawaiian. existe. Não, mas é Hawaiian em inglês. É Hawaiian. Ah, mas existe então no Havaí? Yeah. Então, em algum lugar existe. Havaí existe? Sim, existe. Faz Não, tempo. I know, teacher. Yeah, no, Hawaiian. So, Washingtonian, Hawaiian, Californian, Oregonian. Yeah. All right. Taina, e você? De onde você é? And you, where? De onde você é? Where? Where from? Where are you from? Sim, where from? Não, Foi o mas que eu você está falando tão rápido que não está separando o suficiente. Eu estou ouvindo where are you from? Não, where are from? Where are you? É porque eu já sou nativa, teacher, aí eu tô engolindo, tô brincando. Mas nesse caso, nativa não diria assim, infelizmente. Eu tô brincando, teacher. Agora, Where are you from? Mas se quiser falar essa frase como nativo, seria where are you from? Where are you from? Where from? Nossa, tá doido. Where Deixa de mão, não sou mais nativa, where tá? are you from? Eu não consigo fazer isso com essa frase. No, yeah, it's not easy. Nonato, eu não sou daqui. I am not from here. Very nice. I'm not from here. Acrescentei agora. Glaci, mas com licença, eu tenho que sair. But, excuse me, I need to leave. Good. Laura,
profetizando, eu acho. Meu marido e eu estamos saindo. My husband and I are leaving. Very nice. Tainan, vocês vão sair agora? Are you leaving now? Very good. Nonato, sim, vamos sair amanhã. Yes. We are leaving tomorrow. Very good, Glaci. Nós vamos de avião. They're going by plane. A Glaci, Isso aí. temos... Não, é que eu decidi rapidinho que eu vou fazer a próxima para você, porque foi fácil. Temos que pegar o avião cedo. We have to pegar it. To take? Não. To take. Ah, não sei. Pegar o avião, não sei. Glaci, você sabe, aí você fica insegura. Não sei. Esse eu não sei. Pegar o avião. Sabe sim, porque acabou de falar. Get or take? Take a plane, não é? We Get? have... Não, get não é. We have to Yeah, we have to get? take... take. Or the, se já estiver dentro da conversa, seria we have to take the plane, or we have to take a plane. The plane. Early. Yes. Okay, so you can use take, you can use get, or you can use catch. Remember, Glass? Catch? Remember, mas a gente não pode usar com avião também? Catch a plane. I have to catch Pegar a alguma plane. coisa em Yes. movimento. É. Achei que fosse só pegar a bola. Catch a bola. Mas não, só que a coisa com catch tem essa coisa de movimento que tem que cuidar, porque tem duas coisas diferentes. Tem catch, eu posso catch a ball quando eu estou aqui fazendo nada, daí eu pego, right? A bola está em movimento, mas eu ia dizer Sim, é que estacionar. nem pegar um peixe também. O peixe que está em movimento. Você pode estar paradão lá com a vara. Mas você catch, acote o peixe. Good. Acote Agora a peixe. catch, A peixe. cada pet, catch, agora catch de policial indo atrás de ladrão, daí os dois estão em movimento, right? Então tem essa possibilidade de você, a pessoa indo em movimento. Verdade. Ou só a outra coisa em movimento. E é o quê? Aqui, bom, você não vai pegar, right? Catch bandido? Não vai pegar o avião. Não, Então não seria o catch definitivamente não. de policial atrás de ladrão, seria mais a ideia de... Então é catch também. Eu diria que Mesmo os isso dois em movimento. essa é diferente do que os outros dois, né? Porque quando você fala catch, você não está em movimento, a coisa está vindo para você e você pega, como uma Sim. bola, right? Então, nesse caso, é nenhum dos dois, é um terceiro sentido, que seria simplesmente pegar o avião como em português. Você não vai pegar o avião em português, sim. right? Não vai pegar Thank e you, dar para Willy. alguém. Teacher, qual que era a frase eu vou pegar o avião cedo? Yeah, na verdade, na explicação eu mudei um pouquinho, mas foi temos que pegar o avião cedo. Ah, tá. Porque eu já ia falar, não quis. Yeah. Se eu vou, não seria no futuro? Tipo, we are Como é going que seria? to take. Sure. We are going to take. Okay. Good, very good. Então, assim, como é que seria? Temos que pegar o avião cedo. We have to take the plane early. The plane? Plane Yes. early. Yes. Plane. Yeah. Laura, how would you say? Mas primeiro temos que comprar algo. But first, we have to pay something, to buy something. What's the difference? What's the difference between pay and buy? Pay é pagar. And buy? Pagar. Comprar. Very good. That's it. That's the difference. Tainan, eu não posso esquecer. I can't forgot. Forgot is... I can't forgot. Forgot is the past. I can't... Forget. Forget. I can't Good. forget. Como é que seria, Tainá, para me perguntar se eu esqueci?
Você esqueceu? Do you forget? Não. Do you forgot? Ok. Sim ou não? Nós mudamos na frase no passado, quando eu pergunto, nós mudamos o verbo principal. É verdade. Did you forget? Did Did you you forget? forget? Very good. Renato, como é que seria? Você pode me lembrar? Can you remember? Can you remember me? A Glacia odeia quando eu faço isso, mas eu vou fazer. Will you remember me? Can Ok, you remember? o que significa can you remember me? Você pode se lembrar de mim? Ou seja, eu vou morrer, você pode se lembrar de mim? Can you remind me? Can you remind me? Remember, se lembrar. Remind é alguém ou alguma coisa vai te lembrar. Tá vindo de fora. Eu pensei. Okay, so can you remember me? And everybody knows that song, right? Will you remember? Só para ver a cara da Glaci novamente. Will you remember? Não, pare. Ela odeia tanto, é tão bom. All right. Glaci, ask, as lojas estão abertas? Are the stores open? Good. Laura, how would you say as lojas estão abertas até às 6? The stores are open? Não. Estão. Yeah, agora você está fazendo o que eu chamo de fazer uma glace, de dizer não quando você acertou. Repete de novo, estão abertos até? Até às 6. The stores are open até às 6. Ai, eu esqueci. Até? Não. Until. The stores are open until 6 o'clock. É óbvio demais. Quando eu faço na sala de aula presencial, não é tão óbvio assim, sabe? Eu já desenvolvi um jeito de fazer que não fica tão óbvio assim, mas... Não, na minha época era mais que óbvio, teacher. Não, é que você é esperta. Deve ser isso. Ok. Good. Until 6. Tainan, ou até depois. Or until later. Until after. Yeah, literally after, mas a ideia é depois das 6, right? Então pode ser later, que seria literalmente mais until tarde. later. Então, qualquer um. Good. Tainan, mais uma. Essas lojas sempre estão abertas. Essas lojas, the stores are always open. Nonato, qual é o jeito, vamos só para ver se o Nonato estava dormindo, estava prestando atenção. Qual foi o jeito que nós aprendemos hoje para dizer, outro jeito, a expressão para dizer sempre abertas? Essas lojas estão sempre abertas. So far. So far, ok. That's true. É verdade que estão, so far, que estão abertas e até agora estão abertas, good. Mas tem mais uma coisinha. Eu vou aceitar sua resposta e vou para a Glaci. Glaci, como é que se diz? As lojas estão sempre abertas? The stores are always, are open 24/7. Não? The stores are open. Não fala não depois quando você acerta. Mas esse é não mesmo, porque teve uma coisa antes, né? No, the stores are open 24/7. That's Yeah. right. The stores are open 24/7. Very good. Ok, gente, é isso por hoje. Teacher, peraí. O senhor falou 24/7 e aquela hora o senhor falou para mim que era 24/7. Qual é a diferença? O senhor não falou for, não? Antes do 7? 24/7. 24, vem do 24. Não tem um for extra. Tá bom. Ok, não, é 20, não é 24/4. Entendi, teacher. Desculpe pela gafe. Agora em diante eu vou falar para a Tainan que é 24/7. Vamos fazer o seguinte, é 24/477. 24/477. É o eco. Ai, que gafe.
24, 4, 4. All right. Vamos, eu queria ver a possibilidade, talvez, de começar essas últimas aulas fazer 2 horas, em vez de 1h30. Pode. Então, se tiver, e você estiver com vergonha, como eu sei, Tainá é bem tímida, então, se você estiver com vergonha no momento de me falar, pode me mandar uma mensagem no privado. Então é isso por hoje, gente. Muito obrigado por nos acompanhar, vocês que estão nos acompanhando no YouTube. Tem mais de 800 vídeos agora, então com certeza tem alguma coisa que pode te ajudar. Ao lado você vai ver 2 vídeos que o YouTube acha que você vai gostar, então continue. Tchau para vocês que estão aqui. Eu vou ver lá os comentários, mas Nonato pode falar primeiro. Só uma pergunta. Por mim não tem problema não, mas de 2 horas a aula. Começa no mesmo horário e estende para o final? O que vocês acham? É melhor das 2 às 4 ou 1h30 às 3h30? Das 2 às 4, duas mesmo. Eu chego em casa, é quase 1h da tarde, ainda vou almoçar e... É para chorar agora ou... Não, não é não. Não, tô brincando. Just kidding. All right, eu vou agora, vocês podem sair se quiser, eu vou lá para os comentários e ver se nós temos mais comentários. Vamos lá. Chegamos no Marquinhos Sampleado. Hi, guys. Hi, good to see you. Plínio's here. Boa tarde, Glaci. Ele sempre fala com Glaci, que ele acompanha a turma dela. Maria B is back. Maria doesn't have Instagram. Sim, Maria, eu disse na última vez que você pode me mandar um e-mail, só que a Glaci pode falar sobre isso, que eu pouco olho os e-mails, porque eu já me inscrevi em tanta coisa grátis que eu... Já cansei já desisti, na verdade. Eu já recebo uns 500 e-mails por dia, então é possível que... Meu Deus. Faz um e-mail só para receber isso, entendeu? Eu também tinha cansado de receber. Se eu fizesse isso, eu não iria olhar. Eu gosto de olhar e na verdade, eu acabo comprando algumas coisinhas. Ok, daí, Maria, se você ainda estiver aqui, você pode me mandar um e-mail para profilbrasil@gmail.com. And that's it. Opa, alguém colocou mais uma coisa bem quando eu estava saindo. Eu não consigo entrar no Zap. Pois é, me mande um e-mail, eu posso te ajudar, porque fica difícil de te ajudar aqui. Eu posso dizer que eu já fiz todas as inscrições que chegaram, então, se você mandar um e-mail para esse e-mail, já enviou, mas talvez foi um e-mail errado ou alguma coisa assim, porque eu não recebi. Se você, we are aces, pode mandar também para esse e-mail, esse é outro e-mail, esse é o e-mail que eu uso especificamente para as inscrições nos grupos. Então, pode mandar um e-mail para esse endereço mas se já mandou para esse e-mail, manda para o outro. Se já mandou para o outro, manda para esse. Vamos ver. Vamos cuidar disso. Ok. É isso, gente. Thank you very much.